Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Eduardo Guimarães, Igreja Ortodoxa Pentecostal Batista Universal. Quero dizer a você, seja bem-vindo. Vamos começar a ministração da Palavra de Deus nesta manhã. E antes de ministrarmos, vamos entregar esse trabalho ao Senhor, vamos orar, vamos pedir perdão, vamos reconciliar com Deus primeiramente, amém? Porque nós somos falhos, todos os dias pecamos, ainda que não queremos. É porque a nossa natureza humana ela é carnal e ela nos leva a ser falhos, sim, principalmente quando alguma atmosfera tende a nos fazer reféns dela, né? Inclusive, o trabalho que a palavra será ministrada hoje, ela tem justamente essa finalidade de mostrar para a gente que nós somos limitados e podemos, sim, né, muitas das vezes, ser refém de nós mesmos quando somos explorados em uma carência, uma necessidade, e o diabo ou pessoas de alguma forma ligadas a alguns vínculos, né, criam pontos de aderência nessas necessidades nossas, nessas carências, e começa a convergi-las sobre algum tipo de pensamento que vem tentar nos restringir ou nos coagir, né, em nossa limitação, ou inclusive na razão de provermos, né, dos benefícios, ou nos expressarmos diante daquilo que verdadeiramente faz parte do nosso instinto natural, a nossa psicologia, a nossa biologia, vamos dizer assim, né? E vamos entregar esse trabalho ao Senhor. Você que participa, você está convidado a participar ou está participando, aguarde até o final do evento para que você, né, da live, para que você possa também estar ligando com o Senhor o seu pedido de oração e entrar em propósito aí, né, para que venhamos conseguir a graça do Pai em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor nesta manhã. Primeiramente, peço perdão por todos os pecados, por todas as falhas, por tudo aquilo, Deus, que de alguma forma me faz vulnerável em minhas necessidades, limitações, diante de tudo aquilo que Satanás arma, ou o próprio homem tem de explorar, na razão, inclusive, de se promover falsos cristos, falsos deuses, ou possuir e apropriar-se da nossa alma, da nossa liberdade de pensamento, de criação, de sentimento, de provisão, meu Pai, ou de algum tipo de expressão em que ele quer, mediante as ações das trevas, também ancorar o mal e criar mídia de privilégio de grupos, sob algum tipo de intolerância política, social ou religiosa, ou qualquer outro fator em que venhamos ser privados de nós mesmos em razão de promover, aleluia, qualquer tipo de privilégio a outros. Peço, Senhor, em nome de Jesus, eu repreender toda a injustiça nesse sentido, que possa estar pairando sobre a minha vida, sobre a vida deste ouvinte. Em nome de Jesus, vai de encontro com as nossas necessidades espirituais, afetivas, morais, sentimentais. Ó Deus eterno, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na vida social, financeira, familiar. Deus, em revelar a tua salvação, trazer a tua cura, o teu perdão, a tua santidade. Venha nos purificar de todo o mal, cubra-nos com o sangue de Jesus Cristo, nos purifique pela tua palavra, nos cele com a unção do teu Espírito Santo, de modo que venha ser progressivo o nosso crescimento espiritual diante do Senhor, na provisão do caráter de Cristo, na provisão, Deus, de que venhamos também despojarmos do velho homem e nos revestir de novo homem, que segundo o Senhor, ó Deus, é feito em plena santidade e justiça. Aleluia, de modo que cheguemos a, aleluia, medida completa da estatura de Cristo. Em nome de Jesus. Visita o lar de cada pessoa, de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, de modo a abençoar, de modo a ancorar nossa alma ao teu reino, a remover todo o ponto de aderência criado pelas obras das trevas, pelas rochas infernais da maldade, e estabelecer nova aliança, Deus, novos ligamentos para poder ficar em Cristo Jesus, estabelecendo cada um de nós como a vara da sua videira, ainda que um dia jabuzeiro, mas como quem esteja sendo verdadeiramente enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Tirado da oliveira brava, enxertado na videira verdadeira que é Cristo, de modo a nos prover da tua santidade, da tua justiça, e gerar frutos de arrependimento, e frutos, ó Pai, de novo homem, de nova relação, gerada pelo próprio Senhor Jesus Cristo como cabeça das nossas vidas. Vem fazer com que o teu sangue corra em nossas vias, como a seiva corre, ó Pai, aleluia, dentro do sistema vascular da sua videira, assim venhamos ser nós, com vara da sua videira, e venhamos gerar bons frutos, de modo que venhamos estar em Ti, e a Tua palavra vem estar em nós, e cumpra em nós, de forma inerte, a vontade do Senhor, por possuirmos a mente de Cristo, para poder vivermos nessa terra como embaixadores do Senhor, de modo que o Senhor venha rogar por nós. Toma em Tuas mãos, ó Pai, cada lar, de modo a fazermos fonte de águas vivas que salte para a eternidade, ancorada ao Teu reino, mediante aquilo que tudo
mediante aquilo tudo que o Senhor quer canalizar sobre as nossas vidas nessa manhã e no nosso dia a dia. Abençoa, de modo a alcançar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, ou as pessoas que se posicionaram à esquerda ou à direita, à frente, ou aos fundos, ou nas tangentes, mais próximo, mais distante, abaixo, né? Ou em qualquer direção, onde que verdadeiramente o poder e a autoridade do Senhor possa tocar mediante a nossa fé e nos fazer protegidos pela justiça da tua glória. Tu em tuas mãos esse trabalho e nos direciona segundo o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus nesta manhã, no capítulo 4 de Hebreus. Né? No capítulo 4 de Hebreus a gente vai ver, né, em que consiste a nossa confiança hoje em Cristo, mediante o novo sacerdócio em que Deus vem purificando o homem desde o momento em que ele não só criou o homem, mas criou o homem e criou também a relação do homem com ele e com o ambiente natural, ou sobrenatural, pode dizer assim, que o homem no princípio ainda não tinha pecado e não sabia que poderia morrer, e não sabia também que estava nu. Mas, tirando essa parte, Deus criou ele para poder governar e dominar todas as coisas, não é isso? Antes mesmo de ser criada a mulher. Pecando, Deus começa a santificá-lo, estabelecendo o sacerdócio levítico para que ele viesse chegar, né, até chegar o momento em que tivesse uma mulher que viesse estar preparada mediante aquela cultura, mediante aqueles que dentro daquela cultura viessem não só guardar a integridade espiritual dele com Deus, mas também viesse ser achado graça, de modo que o próprio Deus enviou o anjo a dizer, né, Maria, né, graciada sois vós entre as mulheres, né? Então não foi algo que aconteceu da noite por dia, porque houve um processo, né, ainda que passou intervalos de tempos, de anos, de 430, 400 anos, né, sem Deus falar com o homem, e inclusive intervalos, né, que logo nos primórdios, né, depois que o Jacó desce para o Egito, fica 430 anos ali também escravizado. Então a gente vê que teve um processo, que durou milhares de anos, séculos, vamos dizer assim, para que hoje venhamos ter não só o Evangelho, mas tenhamos ter também a nossa comunhão com Deus mediante o próprio Filho, que é Jesus Cristo. Amém? E esse respaldo que Deus nos dá pela palavra, ele nos faz entender justamente o que está sendo hoje em dia faltoso na vida do homem lá fora, desprovido de Deus. Por exemplo, hoje mesmo eu estava observando e pensando na relação que os jovens, crianças e as famílias hoje têm com a sexologia, ou com a sexualidade, não é isso? E muitas das vezes, inclusive as redes sociais, muitas das vezes se as pessoas ganham por questão de ter a necessidade da pessoa ganhar dinheiro, ter desemprego, passando um monte de dificuldade, não falando alguma coisa contra, porque assim, não estou falando nada contra quem faz ou deixa de fazer. Estou falando para a gente que é cristão, que muitas vezes conhece a verdade da palavra e sabe que nós estamos sendo privados de algumas coisas que tira da gente a identidade com Deus, não só de ser humano, mas de pessoa e nosso vínculo como irmãos, como família e como gestores de uma sociedade que depende também, cujo casal vai depender de uma contrapartida ou de uma outra parte que muitas vezes não vai ser gerada do lado dele. Por quê? Porque em Levítico 18, 19, 20 e 21 são proibidos vários tipos de relacionamento, inclusive entre irmãos, entre pais, entre filhos, não é isso? E não tinha como Deus também se estabelecer mediante essa própria lei se ele mesmo viesse e fizesse os filhos. Por quê? Porque se ele é pai, então a lei também iria contra o próprio Deus. Não é isso? Concorda comigo? Então, de alguma forma, alguma coisa haveria de ter. Deus deveria de usar alguma estratégia justamente para que o homem viesse a ser santificado, viesse a ser purificado e não culpado por essas situações. Porém, houve também aquela rebeldia lá no Jardim do Éden, no Reino do Céu, né, em que o diabo desceu por meio da serpente e enganou a mulher. E, inclusive, essa questão me levou a me lembrar agora também do livro de Enoque, que foi o livro que eu conheci ontem. Eu não sabia que existia um livro que, diante das Sagradas Escrituras, ele praticamente regiu todo o princípio antigo, né, relativo à vida dos hebreus, logo no começo, antes que houvesse ali, por exemplo, as leis de Moisés, né, que foi Enoque, porque Moisés fala sobre Enoque, foi assunto ao céu e não se achou mais. Mas ele só fala só isso no livro dele. Alguns outros historiadores, igual Judas, não é isso? E Pedro, fala outras coisas a respeito de Enoque também, né? A respeito de Enoque. Mas aí, observando lá, eu entendi justamente a relação pela qual o homem veio pecar e não só a necessidade pela qual Deus levantaria Moisés, porque pelas profecias que estão lá, ela acompanha os tempos bíblicos também, ainda que alguns vejam questões ligadas à intolerância política ou religiosa, mas a gente não entende que muitas das vezes o homem estava lá no Jardim do Éden
como alma vivente, não conhecia, ele não tinha um estado de espírito formado nele, ou base racional para poder se definir. Ele tinha que obedecer, e ele não sabia por que obedecer. Mas parece até que Deus sabia que a carne ia puxar ele para baixo. Não é verdade? E tinha de alguma forma preparado a situação para trazer o juízo ali, não só para fazer ele entender que o suor do rosto dele haveria de comer o pão, né? Mas só porém, a gente vê que houve maldição, até foi amaldiçoada por causa desse pecado. Né? Com a forma também, que eu entendo que Deus criou todas as coisas para louvar a Ele, o homem para ser sua imagem e semelhança. Ou seja, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, todas as coisas haveriam de ser sujeitas ao homem, porque Deus falou que ele haveria de dominar sobre todas as coisas. Mas isso não é sem razão, ser um estado de espírito pronto, sem que ele viesse ser o espírito vivificante, ainda que limitado às suas condições carnais. E observando essa questão, a gente vê hoje muitas relações ligadas ao homem hoje que está matando a natureza do próprio homem. Porque se a gente entende aquele homem no começo do Jardim do Éden, ele vai lá aprender todas as coisas com Deus, ou desenvolver o seu caráter, começar a desenvolver o seu caráter no trabalho de Deus, quando ele nomeia os animais e as aves. Então ele já ficou ansioso, eu costumo entender, já ficou ansioso porque ele queria conhecer qual que seria a contrapartida dele, que não foi achado dentro daqueles outros ali. Aí você vai para dentro da igreja hoje de religião, você vê pessoas falando assim, ó, cristão não namora não, cristão tem que casar no máximo com 1 ano. Tudo bem, isso é questão do pastor querendo, da relação eclesiástica querendo que você case. Mas se você ter estrutura psicológica, social, financeira, moral, para poder estabelecer-se dentro de um relacionamento, seja como homem ou como mulher, como parte desse cônjuge, é outra questão, é outro assunto. Não tem nada a ver com a questão de você cumprir com o mandato de ético ligado à religião. Não é isso? Por quê? Porque da mesma forma hoje que o mundo hoje lá fora está ensinando os jovens a desenvolver o relacionamento dele íntimo, ainda na fase de adolescência ou de criança, destruindo a gestão dos casais que futuramente já vão entrar defeituosos em uma relação. Imagine dentro da igreja, muitas das vezes, o cara querendo que você, sua liderança querendo que você casa simplesmente para cumprir com o protocolo deles. E muitas das vezes esse protocolo não só está querendo forçar você a casar, porque tem outros fatores externos que estão levando pessoas a fazer negócios com os fiéis dentro da igreja, que acontece muitas das vezes, igual eu expliquei anteriormente em outro vídeo. Às vezes o camarada lá, libertino no mundo, tomou uma menina ali, uma jovem adolescente lá, sem ter maturidade em um relacionamento, viola ela. A igreja muitas vezes querendo tomar nome, fazer nome, quer defender aquele cara. Quer dizer, vai usar a sua semente, a sua família para poder promover um relacionamento e depois rechaçar o marido, como muitas vezes hoje em dia tudo vive ou se estabelece em torno da mulher. O que acontece? Todas as situações vão ser promovidas em torno dela, porque a forma que o diabo sempre usou também, o homem, para poder não só promover o amor social, mas também convencer as pessoas da própria semente dele, ou do próprio vínculo de DNA ou étnico, para poder se dobrar diante do seu adversário, que geralmente não só usa a lei para poder se estabelecer e justificar a sua própria carnalidade e privilégio de grupo ligado à sua etimologia, mas também quer não só criar o vilão e o mocinho e se passar por Deus, onde é que surge o falso profeta, explorando justamente os seus instintos, a sua natureza humana, e inclusive atribuindo-se certo caráter que está ligado à questão espiritual e quer forçar você a precipitar uma situação que não vai garantir, primeiro, mediante um relacionamento mal estruturado, que você, depois de casado, vai ter um trabalho digno, vai ter condição de cuidar da sua família, porque seu CPF, sua identidade, sua carteira de trabalho não faz com que governo algum, mediante a advocacia de Estado, que geralmente julga ser parte da sua intimidade ou na sua vida social, eles não estão promovendo empregabilidade para vocês, não estão puxando seu CPF, sua identidade lá e vendo, ó, esse cara está desempregado há tanto tempo, ó, essa mulher aqui, a identidade dela, ó, ela é casada, o marido dela também é casado com ela, tá vendo? Ó? Mas só que ela está desempregada e ele também, não é? É que o filho dela, o filho dele, precisa disso, daquilo outro. Ele não está vendo isso. Simplesmente está rastreando a sua vida com o interesse de enquadrar você em uma lei, alguma coisa assim, para justificar o que ele está promovendo para se ocupar sobre funcionalidade pública, né? Que de alguma forma vai ser potencializada por interesse externo de outras pessoas que privativamente vai gravar você pelo extrajudicial para convergir os interesses dele pelo juiz, para que o juiz ou o magistrado não só venha defender certos interesses ligados ao privativo de grupo, mas também a instituição que de alguma forma fica vulnerável. Você fica deixando se levar por isso. E eu parei para observar justamente nas músicas. Por quê? Porque ontem eu gosto muito de ouvir algumas músicas seculares, porque eu sou cristão, eu adoro a Deus, mas eu penso o seguinte:
o amor a Deus sobre todas as coisas, os 2 primeiros mandamentos que Deus resumiu em toda a relação do homem, ele fala que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha forma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, né? E com todas as minhas forças. Tudo bem, com todo o meu entendimento, quer dizer, com toda a razão que eu tiver, eu tenho que relacionar a Deus. Isso, com toda a minha força, com todo tipo de energia que me impulsiona a amá-lo, né? E com todo o meu coração, com todo o amor que de alguma forma faz com que eu venha ser saudável, a razão em aplicar essa força, certo? E ao meu próximo é como a mim mesmo. Ou seja, esse amor que está em mim, ele tem que gerar a virtude de um reino que não só habita em mim, mas habita na parte do meu cônjuge, ou da minha companheira, na qualidade de ser ela uma pessoa que reciprocamente vai coabitar comigo como mulher ou como cônjuge, né? Ou nas relações em que de alguma forma está ligada à questão profissional. Quando eu firmo um contrato para ser, por exemplo, um ajudante de pedreiro, um carpinteiro, um engenheiro ou algo assim do tipo. Porque em quaisquer tipo de relacionamento tem aquele nível hierárquico superior que não vai passar dali e dali para baixo vai depender tudo de um relacionamento entrosado, né, bem ligado mediante vamos dizer assim, as células, vamos dizer assim, né, e praticamente assim, vamos dizer assim, aquela questão que tem no relógio, né, vamos dizer assim, eu costumo dizer, vamos dizer células, mas todo maquinário ali que geralmente faz com que o sistema funcione, né. Então a gente entende que não vai ter pessoa superior a situação alguma, diante de governo, seja por meio de empresa privada ou outra, que ele vai deixar de ser homem. E na razão dele se estabelecer, ele precisa de ter um corpo organizado, coordenado por ele, bem aplicado, com cada pessoa, né, observando ali, né, princípios para poder oferecer o melhor de si. E eu vi hoje em dia por que muitas das vezes o mundo ele é privado de buscar a Deus e servir a Deus. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, o nosso cristão, vamos dizer assim, o religioso, de forma geral, ele passa a ser religioso e começa a dizer o seguinte: se você, por exemplo, cantar uma música secular que está falando de forma saudável daquilo que o amor, de alguma forma, depende da relação do homem, e o homem em si não faz com que o amor, né, se defina por ele diante daquilo que não conhece do próximo ou em si mesmo. Então, quer dizer, ninguém vai desenvolver o relacionamento ou o amor em si, seja a Deus sobre todas as coisas, se primeiro ele não tiver um princípio ativo que desenvolve esse amor dele, ou querer o efetuar da parte de Deus para ele desenvolver esse amor, certo? E em relação ao seu semelhante, quando ele está falando amar o próximo como a si mesmo, nenhum relacionamento vai ser tão complexo, tão íntegro e tão pessoal, se não um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Com um amigo, pode ser por vários fatores sociais ligados à empregabilidade, de irmandade, sim, ou de vínculos com a igreja. Isso já é um fator que não tem aquela questão pessoal que você vai envolver espiritual e corpo, igual a vida a dois. Aí você vê jovens cantando hoje certas músicas em que está banalizando não só juízes e simplesmente criando aquela relação que vai amanhã fazer com que ele estabeleça mais pelo interesse sexual, biológico, de satisfazer sua necessidade, de extrair a flor da pele os seus hormônios. Aí ele entra dentro do relacionamento que depende não só da razão, mas da moral, né, do sentimento, e faz bobagem. Aí vai começar a impulsionar pessoas que na prática estão utilizando ele e muitas vezes privando ele muitas vezes do próprio sentimento dele, sobre um social que está sendo formado lá fora, que não está pensando em quais são as suas necessidades verdadeiramente, o que você precisa dentro do seu lar, qual que é a finalidade pública pela qual a entidade está sendo criada, está sempre mantendo mídia escrava, imperiosa, e criando métodos para envolver com a sua privacidade, com a sua intimidade, e ocupar pessoas sobre certos ofícios que vão agir mediante uma provocação de controvérsia ou agrava a sua pessoa para favorecer privativamente quem está controlando eles e de alguma forma vai estar investido de uma formação acadêmica, de uma graduação, da pós-graduação ou da próprio status financeiro que vai justificar também quem eles colocam ou não sob o poder público, que quem criou a relação pública de quaisquer entidade foi o homem, não foi Deus. Então, quer dizer, se o homem se organizou para isso, dentro do social, então quem de alguma forma não só zela pela lei é o Poder Executivo permanente, ou o Poder Judiciário permanente, ou o Legislativo permanente que conhece essas leis. E quem de alguma forma dá sequência nas melhorias delas é o poder, né? É o poder público, vamos dizer assim, é o poder público transitório, que tem lá o Poder Executivo transitório, o Poder Executivo transitório, né? E o Poder Legislativo transitório, que é o quê? Que é aqueles que são eleitos politicamente, de acordo com o que a gente vê aí de 4 em 4 anos para exercer um mandato político. Mediante aí a uma Câmara de Vereador Municipal, Câmara de Deputado Estadual, Congresso Nacional, deputado Federal e Senador, né? Vamos dizer assim, Senado Federal, junto com o Poder Executivo. Então a gente vê que nós não temos essa estrutura psicológica para poder
as pessoas serem respeitadas mediante aquilo que já existe, exceto para ela ser coagida, provocada e estimulada a uma ação em que terceiros querem se privilegiar mediante a própria força das trevas. E quando muitas das vezes a igreja chega e fala assim, poxa, o jovem, não, cristão não namora, ele tem que casar. Tudo bem, eu creio que tem que casar sim, você tem que respeitar a outra parte, mas se ela não tiver a mesma estrutura que você, ou com o seu filho, ou com a sua filha, você está fazendo bobagem. Né? Porque ela não é obrigada a casar para procriar, simplesmente para manter vaidade política e religiosa de quem quer que seja. Não é isso? Porque já é uma afronta para o homem desde o princípio, quando ele criou, quando Deus criou ele, que ele nomeasse todos os animais, as aves, e reconhecesse também não só a necessidade que aquelas aves tinham de se manter sob um ciclo de dependência crescente sobre a terra em suas espécies, né? Muitas vezes vai até ser extinto futuramente, e depois ele vê que a natureza dele em relação à biologia, a necessidade de se procriar ou se produzir, era a mesma, a diferença é que ele não tinha sua companheira. Né? O que entende dizer que não seria só biologicamente, seria espírito, alma e corpo, porque a partiu foi dele, sob a porção em que nele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando os mesmos disseram, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois criou o homem, do homem criou a mulher, que de alguma forma tem a proporção do homem. Não é isso? Ou seja, quando Deus proíbe os relacionamentos ali, no livro de Levítico 18, 19, 18, 20, 21, ele justamente quebra também essa relação, tirando da nossa mente particularmente aquela relação que diz o seguinte, pô, se Deus fez Adão e Eva, como que o filho de Caim nasceu? Ou como o filho de Abel haveria de nascer? Abel morreu, certo? E Sete? Como que o filho de Sete nasceu? Tinha só a mãe dele e o pai. E são homens. Então a gente entende o seguinte, se Deus colocou, se o inimigo, se o diabo, seja quem for, foi criado por Deus, Deus sabia que ele ia prevaricar. Queria fazer com que os anjos viessem ali e desenvolvessem qualquer tipo de relacionamento estranho ali para poder atrapalhar, não só tentar tomar o governo de Deus, mas também, né, vou dizer assim, aquele anjo ter livre-arbítrio de poder fazer isso. Porque anjo cumpre missão. E se ele cumpre missão, ele começa a entender o seguinte, ele tem uma estrutura. Agora nós somos ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todo o governo celestial e terreno está sob o domínio de Deus, cuja imagem e semelhança está também em você. Não é isso? Então, assim, o homem não teria necessidade de fazer algo que não viesse conhecer de Deus. Mas o habitar a razão na matéria depende da obediência que ele haveria de ter de Deus para conhecer, não o mal, mas fazer sempre o bem. Porém, para ele poder saber o porquê obedecer, precisaria de saber do mal, para saber por que não poderia praticar o mal, para que o bem também viesse prevalecer. Porque ninguém pode dizer assim, separar o bem do mal, se não conhecer as duas coisas. Como é que você sabe que a pessoa está fazendo bem para você, se você não sabe o que é o mal? Como é que você sabe que a pessoa está fazendo mal, se você não sabe o que é o bem? A não ser que a pessoa já chegue e te agrida, igual o Caim chegou e agrediu Abel e matou ele. Então entende que o homem naquele momento, parte dele estava propício a adorar a Deus e buscar a Deus, e parte dele estava propício a fazer a vontade de Satanás, que se rebelou contra Deus. Não é isso? E a gente vê isso de forma clara quando a gente lê o livro de Enoque. O livro de Enoque ele trata esse assunto. Enoque dos Etíopes, que eles falam, né? E eu não sabia que existia esse livro. E eu comecei a entender e vi até os tempos bíblicos aí, as características de algumas profecias ligadas a alguns profetas também da Bíblia. É um livro considerado apócrifo, né? Mas serve também para a gente que é cristão, as pessoas que buscam o conhecimento da palavra, ler para poder entender melhor. Inclusive a gente sente até uma certa carga espiritual quando a gente está lendo nele, começa a formar algumas imagens na nossa mente, tem hora, alguns lápis de memória que surge, né? A gente começa a entender, por que eu estou vendo isso? Então, quer dizer, a gente começa a entender que tem uma certa carga espiritual nesse livro, sim. Senão também os próprios profetas, os próprios apóstolos de Cristo, que é o Pedro e Judas, não teriam mencionado sobre ele. E também a gente entende que esse livro foi um livro que embasou todo o cenário político e social da civilização, né, anterior ao ministério de Moisés. Porém, Moisés só fala o seguinte, ó, Enoque andou com Deus, já não era, Deus o tomou para si. Até aí, né, Moisés falou disso. Porém, eu creio que ele pode ser um livro considerado apócrifo justamente por causa disso. Por quê? Porque o ministério para os judeus é o ministério que começou a relação da igreja para os judeus é aquela relação que começou com o ministério de Moisés, até terminar em Cristo. E de alguma forma, se a gente for ver o livro de Enoque, vê que é uma continuidade daquela relação lá
que teve dos anjos que se rebelou, etc e tal, né, em que Deus tinha 5 anjos ali praticamente, que eram os anjos que estavam auxiliando, no caso, segundo Enoque, né, e ele, dito por Matusalém, que foi observado, que é observado no livro lá. Inclusive tem coisas que está ligada à relação do homem desde a família, o sacerdócio, né, que começa a falar dos 7 anjos, né, de cor de pele branca, e das vacas também, uma vermelha que tinha nascido entre elas lá, e depois acabou a novilha, né, morreu, e assim por diante. Então a gente começa a entender que a relação de Deus com o homem começou a ser obstruída em relação à gestão do homem sobre a terra por causa da rebelião que Satanás, né, conseguiu fazer os anjos se voltar contra Deus no reino do céu. Fez com que Eva viesse ali e se envolvesse com um relacionamento que não teria nada a ver com o homem que Deus tinha estabelecido no jardim. Porém, a gente vê também que nascer pela vontade de Deus, a relação do homem com Deus, haveria de ter esse contato físico entre o homem e a mulher, que de alguma forma só tinha uma biologia na época da sua criação, né? Ele só o homem feito pela mulher, o homem feito por Deus e a mulher feita por Deus. A sua geração em si, eles não eram irmãos, né? Ou seja, quando o homem e a mulher foram criados, eles não eram irmãos, embora procedessem do mesmo tronco, que a mulher fosse o tronco do homem. Ou se fosse vice-versa, seria a mesma coisa. Mas se fosse Deus que tivesse, por exemplo, inseminado a mulher mediante uma relação íntima, ele iria contra si mesmo se ele estabelecesse, por exemplo, em Levítico 18, 19, 20 e 21. Então entende que Deus criou o homem, né, do pó da terra, e da mulher e do homem tirou a mulher. Para quê? Para que não houvesse também essa confusão na mente do homem hoje. Não é isso? Por quê? Porque se o Criador vai contra a própria lei, acontece igual Jesus fala com os escribas, com os fariseus, com aquele povo ali, dos principais do povo, que diz que quando ele estava curando o sábado, ele estava curando pelo príncipe Beelzebul. Quer dizer, e Jesus vira para ele e fala assim, se eu eu curo, né, eu expulso demônios pelo príncipe do inferno, por quem expulsa os vossos filhos? Portanto, eles vos serão os vossos juízes, porque se Satanás está dividido contra si mesmo, não pode subsistir. Então a mesma coisa é Deus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Está lá em primeira carta de João, capítulo 5. Né? Eles são um só. Ou seja, há dois que testificam no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3, né? E 3 que testificam na terra. A água, o sangue e o Espírito. E os 3 concordam. Ou seja, você biologicamente, por questão natural, ligada ao card de DNA, ao genoma natural, você tem uma certa tendência, uma predisposição de concordar em proteção da sua própria natureza. Assim também o nosso semelhante, de cor diferente. Porém, o estado de espírito que tem que habitar cada um de nós é formado pela palavra, para que haja o quê? A unidade, a preservação da humanidade de forma imparcial e impessoal e coordenada sobre o mesmo estado de espírito, em que o homem em si está disposto a pagar o preço pela humanidade. E a humanidade é aquilo que traz a identidade de Cristo para cada um de nós, indiferente de cor ou espécie. Mas hoje em dia a gente vê que nós somos vítimas do que criamos, do que verdadeiramente absorvemos para nós, sem buscar conhecimento. E se a palavra de Deus, que é a Bíblia, não der a interpretação certa daquilo, ou completa, daquilo que eu preciso, eu buscar conhecimento dentro do povo de Israel, dentro da cultura de Israel, essa vai ser útil se de alguma forma aconteceu de eu ler ontem o livro de Enoque e entender, né, parte dos conceitos que tem, né, no ministério de Moisés, e entender também qual que é o cumprimento daquilo que de alguma forma Deus já tem colocado no meu coração mediante o Ministério Batista Universal, Igreja Ortodoxa Pentecostal. Inclusive até algumas teses, né, eu não vou falar lá não, que eu tinha alguma relação sobrenatural de ter ido ao céu, ser arrebatado, igual muitas pessoas falam, não. Basta a interpretação da palavra, porque se eu penso isso é minha palavra, forma de eu verbalizar, não fazer você entender o que eu estou falando, quer dizer, simplesmente eu queria criar um cenário que, tipo assim, torna surreal a minha relação com Deus, ou com o sagrado, ou com o profano, para poder provar para você qualquer coisa, tira de você a própria característica de ser humano, de ler, ou ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, falar com sua boca, compreender com seu coração, com sua mente, de poder não só interpretar a palavra, ligar os pontos e ver que eu estou falando a verdade, ou que tem base bíblica para poder consubstanciar, inclusive meu livro, né, que é um simples livro, não tive nenhum apoio para poder desenvolver ele, que é a revista Nova Jerusalém, obra literária, que é a base que vai também gerar os primeiros livros, as primeiras revistas da edição anual da revista Nova Jerusalém, assim como também o SAA, que é a Semana Apostólica de Eduardo Guimarães. Então, quer dizer, a gente vê que você vai ver lá que há contextos dentro da palavra que faz com que o homem também se preserve nesse sentido por santidade, porque o Pai e o Filho é o seguinte, o Pai e o Filho,
Um é aquele que criou, o Filho é o que criado. Um é o juiz, outro é o advogado. O Espírito Santo é o conselheiro. Então, automaticamente a gente entende que o que traz unidade para o Pai e o Filho é o próprio Espírito Santo. Assim também é o homem, sua genealogia. Por quê? Porque a Nova Jerusalém, que vem de cima, ela tem 3 portas. Essas 3 portas representam justamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? Para cada grupo étnico que está ligado ali, né? A cada saída, né? Vamos dizer assim, da Nova Jerusalém que vem de cima, que são 4. Não é? Então a gente entende que nós temos no mínimo 4 espécies humanas que está ligada a genomas diferentes, a tonalidade, cor ou raça diferente. E não deixa de ser humano, porque a santidade que vem para o homem vem segundo a palavra, segundo aquilo que torna ele são para entender que ele é santo, ou que torna ele santo para entender que ele é são. Porque uma coisa e outra, uma coisa não separa. A santidade não tira de você a sanidade não tira de você a santidade. Isso é o juízo, estabelece sobre o que? Um fundamento que é firme, o qual é Cristo em mim, o qual é Cristo em você, certo? Como a gente é autônomo e livre, porém coordenado sob o mesmo Espírito que leva a nós estarmos ligados ao Pai quando nós nos ajuntamos como igreja. Pelo que Jesus fala no capítulo 18, né, dos 18 ao 20, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não é isso? E tudo que pedir ao Pai em meu nome, né, o será feito. Tudo que ligar no céu, será ligado na terra. Tudo que desligar na terra, será desligado no céu. Isso é a igreja, propriamente estabelecida. Sob um estado de sanidade em que, mesmo sendo pecador, você reconhece que você é pecador. E isso faz com que você tenha pelo menos um pequeno fragmento de sanidade que define que você pecou e você tem uma necessidade de reconciliar com Deus. Você tem uma necessidade de ser são, de ser sarado. Por quê? Porque o mesmo pecado ele tem 2 lados. Tem aquele lado que faz você sentir que você pecou, mas tem um lado que faz você sentir também a necessidade de se prover justamente de benfeitoria, de cura, de misericórdia. A misericórdia justamente já define esse pequeno fragmento de sanidade, que vai fazer com que seja alcançado pela graça de Deus e alinhe o juízo sobre o objeto de sanidade, que vai gerar a santidade e fazer com que o seu estado de espírito seja determinante, ainda que você se vê como pessoa fraca. O Jesus fala no capítulo 26, 41 de Mateus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olhai, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então, há essa questão, porque nós somos fracos, e a forma de entender nossas limitações, desenvolver nosso relacionamento no dia a dia, é saber que nós precisamos de comer, de vestir, de dormir, de levantar, e para isso nós precisamos desenvolver relacionamentos. Na vida a 2 você precisa da mulher, a mulher precisa do homem. No relacionamento social você precisa do patrão ou do empregado. Né? E para você definir outros relacionamentos em que pessoas vão te representar você em um grupo maior, você vai precisar de governos. É isso? Governos municipais, estaduais, ou então representantes de bairro, de sindicatos. Né? E, consequentemente, de acordo com a hierarquia ou a maior abrangência social, que de alguma forma você precisa de definir regulamentos. Não é isso? Conciliamentos aí entre pessoas, entre grupos, para poder desenvolver relacionamento ou fazer com que seja progressiva a relação humana. Então a gente vê que quando a gente está justamente ligado a certos conceitos, a gente acaba, o ser humano em si está criando a própria mentalidade abusiva do outro. Por exemplo, o rapaz, por exemplo, não, você tem que casar, se você é cristão você tem que casar. Tudo bem, você tem que casar. Mas o adultério só configura quando você deseja a mulher do próximo, quando você já tem um relacionamento. Se você não tem um relacionamento, não configura o adultério. Aí a pessoa cria outro nome. Ah, você está fornicando. Ah, você está... Como é que fala? A gente está fornicando mesmo, né? Está sendo promíscuo. Tudo bem, mas o que diz que a minha intimidade como pai, como homem, ou como pessoa, ou da mulher, seja quem for, tem que ser controlado pela igreja. E por que ela tem que justificar? Justamente fatores externos que tira do homem e a mulher a unidade, primeiramente, se estabelecer como casal, ou configurar esse casamento mediante um ofício, que de alguma forma seja justificado pela igreja, e não por você mesmo. Quer dizer, tem coisas que chegam a ser abusiva, do meu ponto de vista. Porque se eu pego, por exemplo, o fã pornográfico, está ensinando o quê? A criança a fazer coisas, ou o jovem aprender coisas que na prática vai tirar dele uma estrutura para amanhã desenvolver relacionamento. Mas se o jovem tem que casar, o que garante que ele casando vai ter um casamento, desde o casamento dele vai ter o que, por exemplo, um trabalho digno para cuidar da sua esposa, né? Ou ele vai ser respeitado em sua liberdade de pensamento em exercer algum ofício, para poder não só promover o bem-estar social para sua família, a gestão dos seus filhos, mas também ser uma pessoa respeitada na sociedade. Hoje não acontece isso. E quando você vai observar, as pessoas estão usando o relacionamento muitas das vezes para defender interesses de grupos, por questão de intolerância política, social ou étnica. E justamente quer usar uma pessoa muitas das vezes que, na razão dela agir, ela não representa o DNA do leite, que geralmente representa sua mãe pátria ou sua mãe natural, né, o que deu a luz a você. Senão uma cabra, vamos dizer assim, né, a qual ela está amamentando
o filhote que não pertence a ela para poder justificar o jogo sujo de Satanás lá fora. Porque ele quer defender a vertente ligada a grupos sociais que estão mantendo vida imperiosa e te alienando-se psicologicamente pela própria religião. E a verdade que eu observei dentro da palavra é isso. É justamente a mesma questão daquele gigante lá que a Bíblia fala sobre Enoque, que eles contaminaram os filhos dos homens, etc. e tal. E também em Gênesis também Moisés chega a falar sobre isso no capítulo 7, né, antes do dilúvio. Os gigantes contaminaram com as filhas, os homens, os anjos, né? Contaminaram com as filhas dos homens, né? Que eram belas, etc e tal, e geraram filhos gigantes, que começou a destruir a terra, e porque não tinha condição, inclusive, de nutrir eles de alimentos, né? Porque pelo tamanho da estatura dele e o alto índice de consumo. E a gente começa a entender que não muda a diferença quando a gente vê essas coisas acontecerem dentro da igreja, não. E outra, faz a mente do jovem, do adolescente, principalmente do homem, ser aquela mente assim, precipitada. Porque se o homem em si já tem anseio na sua juventude, a mulher também tem a testosterona, a progesterona já em alta, porque está entrando na puberdade, ele quer conhecer aquilo que ele é o desconhecido, que está ligado à intimidade dele, a possibilidade dele poder se enveredar e fazer coisa errada é bem maior. Primeiro, ele não está praticando um esporte. Primeiro, ele não está envolvido com, por exemplo, uma aula de música, de dança, algo que de alguma forma desenvolve, desvia ele, por exemplo, gasta aquela energia dele para outros fins. Quer dizer, se a mente parada é a oficina do diabo, segundo alguns dizem, geralmente o uso também dela também de forma descabida com aquilo que vai não só permitir que o homem, o jovem, tenha uma estrutura social, uma estrutura psicológica, pessoal, para ele poder gerir um relacionamento saudável com a mulher dele, simplesmente para poder justificar, não, porque a igreja quer uma coisa, você querer outra, a igreja é você. No relacionamento a dois, quando se fala de igreja, a melhor unidade que se estabelece de forma extensa, intensa, entendeu? Inviolável, para efeito de qualquer tipo de interpretação, é a unidade da igreja quando representa o homem e a mulher. Porque foi esse que Deus criou em mais semelhança de Deus lá no passado. Ainda que a mulher vai ser criada depois, e que Deus dá o tutorial para o homem, para ele entender a relação que ele deveria de ter com a mulher, antes mesmo da mulher ser criada. Que quando ele nomeia os animais, as aves, ele entende isso ali. Que cada ser tinha a sua forma de procriar, de se relacionar, de se aproximar, certo? E depois dali, quando Deus tira o homem, faz o sono cair sobre o homem, tira dele a costela, a qual ele vai fazer mulher, não é? E ele já acorda concebendo justamente o mesmo assunto que ele sabia, entre a ave e o animal. Lá, ele sabia que ele seria o par dele, ou seja, a mulher seria o osso do osso dele, a carne da carne dele. Fechou. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Uma só carne também é não somente uma só carne, DNA e dois espíritos. O homem, gênero masculino, mulher, gênero feminino, gerando o que? Vida na carne, seja mediante o mesmo DNA ou mesmo a relação em que haja interação, né, de códigos de DNA ali que permite que a natureza dele nasça saudável. E a gente vê justamente que é daí para frente que entra a questão do diabo, que ele começa a enganar a mulher e fala que na verdade ela seria como Deus e não morreria. O que é totalmente mentira. Porque se Deus falou, se comer do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, então o homem morreria sim. Porém, é a mulher que foi enganada e não o homem, porque a mulher foi criada depois. E quando Deus fala com o homem, dá a ordem para o homem, a mulher ainda não existia. Porque o homem ele não tinha nomeado os animais, não tinha nomeado as aves, e não tinha chegado naquele conceito em que não foi achado um companheiro idôneo para ele, o que foi concebido juntamente com a memória e com a imagem de Deus, com o Espírito de Deus. Né? Prova disso, eu até defendo a tese em que no mesmo dia que o homem dormiu, Deus descansou. Por quê? Deus descansou porque o homem dormiu. Pode dizer assim, por quê? Porque se o homem dormiu, ele não viu Deus. E se ele era carne, para ele poder ver, ele tinha que estar ligado ao estado de espírito em que, como agente autônomo e independente, ele deveria depender diretamente do Espírito de Deus, porque estava ligado à mente de Deus. Então, se ele viu todas as coisas dormindo, aí, na verdade, não era um sujeito autônomo e nem independente, ele estava dependendo de Deus. É isso? Mas aí a Bíblia fala que quando ele peca, Deus desce na virada do dia para falar com o homem e pergunta para o homem onde ele estava. Quer dizer, isso não impediu que o homem viesse falar, que Deus viesse falar com o homem. E nem que o homem falasse com Deus. Ora, a projeção disso para o passado, depois que o homem peca, o que atrapalhou mesmo o relacionamento dele com Deus foi quando o diabo entrou da semente da mulher. Não é? Aí Deus já trouxe o juízo, não só sobre a serpente, mas sobre o homem e sobre a mulher. E falou que o seu desejo será para seu marido, e sobre ti dominará. Certo? Por quê? Porque no princípio da relação, Deus não tinha dado ordem nenhuma para a mulher. Tanto que ela foi lá e obedeceu a serpente. Não teve um relacionamento com o homem. Onde é que entrou o diabo? Não é? Segundo relata o livro de Enoque, né? Enoque etíope, né? Entrou o diabo com
os anjos que se rebelaram junto com ele para poder pegar da mulher, mas falar que as filhas da mulher é bela, então já existia praticamente essas mulheres, não é? E até então, segundo a relata da Bíblia, só havia dois relacionamentos ali, o homem e a mulher. Se o ser humano já era espiritual, então entende-se que o próprio adversário, que é o Satanás, já criou uma relação ali para poder entrar na mulher e atrapalhar a semente dela com o homem. É onde foi gerado Caim, que matou a semente que Deus tinha criado, que era Abel. E, consequentemente, foi ali Lameque e assim por diante, até chegar ao mundo de hoje. Mas a gente vê que quando Deus dorme, descansa no sétimo dia, ele vai coincidir justamente com o momento em que o homem também dorme. E é tirada da costela dele a mulher. Não é isso? Porque naquele dia praticamente ele não só passa pelo jardim, lá abre a terra, vê lá onde é que tem o rio, né, que passa pelo meio do jardim, estendendo por quatro braços, onde é que tinha ouro, onde é que... Não é isso? E foi falando um monte de coisa, até chegar a questão dessa árvore, tem essa árvore, a árvore do bem, do mal, essa árvore não comereis. Aí depois Deus chama aí para nomear os animais no meio. Então, quer dizer, entende que até chegar esse horário da tarde, o mesmo horário em que Deus descansou e o homem dormiu. Ou seja, Deus descansou porque o homem dormiu. Porque se o homem dormiu, ele não viu Deus. Eu penso assim, meu ponto de vista, psicologicamente falando. E quando o homem acorda, já era a mulher feita em mais, feita osso de osso, carne de sua carne. Porém, se Deus descansou no sétimo dia Deus não poderia ter feito a mulher. Certamente Deus espremeu o homem para o oitavo dia, ou a mulher, porque de alguma forma essa relação foi um pouquinho depois do sétimo dia. Porque no sexto dia já era o fim, onde o homem dormira, porque Deus fez um sono pesado cair sobre ele, e sendo o fim do dia também estaria o sétimo dia, o mesmo sétimo dia que Deus também descansaria. Não é isso? Né? E santificou o sábado, porque é o sábado do Senhor. Então entende que esse sétimo dia ele vai mais extenso, né? Entre o sexto para o sétimo dia o dia ficou mais longo. E se não ficou mais longo, não tinha como haver a criação do homem naquele sétimo dia. Ou da mulher, vamos dizer assim, que o homem foi criado no sexto. Por quê? Porque se o homem descansou, então estava findando o sétimo dia. Dormiu, estava findando o sétimo dia. E se ele descansou, e se ele dormiu, na verdade, então Deus descansou. Está coincidindo com o sétimo dia, ainda que fosse no segundo ciclo de uma segunda semana, de uma terceira semana do mês. Mas de alguma forma estava relacionado a 7 dias. Então, quer dizer, tudo indica que a mulher ainda foi criada no oitavo dia, ou seja, que seria na segunda-feira, segundo o meu ponto de vista interpretativo da palavra, dentro do raciocínio lógico, né? Porque muitas das vezes a gente vê que a Bíblia fala assim, ó, o que é revelado pertence ao homem, o que não é revelado pertence a Deus. Mas Jesus Cristo, ele fala no capítulo 15 de João, né? Que o servo não sabe o que faz seu Senhor, né? Mas tudo quanto meu Pai me deu a conhecer, eu preciso conhecer. Não é isso? Então a gente entende que até certo ponto sim, mas quando você tem o Espírito de Deus, tem a mente de Cristo, então a intenção é você não só em compreender a palavra, mas compreender também sua condição de homem, que isso dá base racional e fundamento de fé consistente, a qual representa Deus em nós e o homem mediante a Cristo. Certo? Segundo o mesmo estado de espírito que nos torna a mais semelhança de Deus. Amém? Embora homens carnais e fracos e falhos. Porque desse relacionamento depende também a nossa relação com o nosso semelhante. E quando a gente vê essas músicas aí que as pessoas estão estimulando as crianças, acha que é bonito e tudo bem. Mas quando ela tiver um relacionamento a dois, ela aprendeu a ficar, aprendeu coisas que na prática não tem nada a ver com a vida a dois, aí vai entrar para um relacionamento todo defeituoso. Sabe o que vai acontecer? Vai destruir o relacionamento dela, seja ele o homem, seja ela a criança, do sexo masculino ou sexo feminino. Porque ontem eu estava observando, eu estava falando anteriormente, eu gosto de ouvir algumas músicas seculares por causa da ciência que elas têm de retratar o amor do homem pela mulher e da mulher pelo homem, diante daquilo que o homem ele não sabe da complexidade do amor, mas ele sente. Ele está disposto a amar e pagar o preço por isso. E ninguém cresce hoje em dia, mediante a razão de amar, se não tiver as suas falhas. É uma verdade, até gerar nele verdadeiramente a verdadeira confiança. Pelo menos diante daquela a razão genérica, em que, indiferente se o cara é cristão ou não, se ele é de outra igreja ou não, o amor para ele vai ter o mesmo comportamento, ele não conhece quem que é o outro. Ela não conhece quem que é o outro, nem quem é seu pai, nem o homem, a sua companheira. Vai depender o quê? De um princípio em que ele vai ter que desejar e vai ter que querer. E sem desejar e sem querer não vai ter relacionamento. Porque senão vai tirar da pessoa o próprio instinto dele poder querer amar ou querer se aproximar da pessoa. E quando a pessoa fala assim, não,
jovem não namora, ou cristão não namora. Você está criando uma mente meio passiva de ser amanhã uma pessoa que vai violar a dignidade do outro, chegar achando o seguinte, não, porque eu gosto de você, eu tenho um relacionamento com você, acho que porque deu meia dúzia de conversa, a pessoa trata bem, vai se aproximar, vai tocar numa pessoa e falar assim, essa pessoa tentou me violentar. Aí você vai ver que você está criando na mentalidade do jovem algo que não tem estrutura psicológica, você está bloqueando nele a relação dele, em que a própria natureza que Deus fez lá no passado, fez com que já esperasse da a sua companheira de uma situação em que já viu os animais, as aves e os animais ali se relacionando, e esperava que, dentre aqueles seres ali, ele viesse encontrar quem? A sua companheira, seria idônea. E ele não encontrou. Então, quer dizer, quando ele encontrou ainda, o diabo foi lá e pam, roubou dele lá a virgindade, né? Roubou dele lá a primazia de ser o primeiro da mulher, posso dizer assim, ao que dá a entender, se comparado com o livro de Enoque, né? Mas aí a gente começa a entender justamente essa relação. Por quê? Porque só dessa forma também que Deus não entraria em contradição consigo mesmo em relação àquilo que foi criado ali também os egípcios, né? Que teve animais ali, igual teve lá o deus Osíris, vários deuses que tá ali que tinham relação de animais com o homem. Em Gênesis 17, 18, 20, 19, 20, 21, a gente vai ver isso lá, né, relatando. Inclusive esse relacionamento que Deus proíbe também do próprio homem, porque Deus fez você para ser primogênito, então se você é primogênito, você não tem cabeça sobre você, você não tem outras autoridades sobre você, senão a própria integridade espiritual que Deus te deu, para você poder se estabelecer diante dele e seu semelhante. Porque se fosse o pai, por exemplo, que tivesse estabelecido um relacionamento com a filha, ela já teria que ter influência diretamente do pai. Isso ia prejudicar a minha relação dela. Por quê? Porque onde há uma presença de espírito, você fica sujeito, você fica escravo dele. Seja a mãe também a mesma coisa. Então o relacionamento a dois é dentro de duas pessoas idôneas, que dá para equilibrar a balança, para poder não ter influência de um terceiro que possa convergir para o outro lado. Porém, o diabo foi ali sabendo dessas coisas, e muitas coisas no reino que o homem não sabia, enganou a mulher, tirou da mulher a primazia do fruto, né, da humanidade, justamente tirando também do homem também o privilégio de ser aquela pessoa que se proveria de uma mulher virgem, segundo a verdade daquilo que estabelece pelo próprio livro de Enoque, que seria a base que geraria também o mundo antigo anterior ao ministério de Moisés, anterior ao ministério abraâmico, segundo consta lá, porque segundo esse livro de Enoque, a última tradução dele foi em 200 anos de Cristo, mas ele, pelo fato de ser mencionado antes do ministério de Moisés, ele já existia antes mesmo do ministério de Moisés. Não é isso? Por quê? Porque foi a primeira relação de Deus com o homem mediante a palavra, quando Moisés fala, ó, e Enoque, quem andou com Deus, já não era mais, porque Deus o tomou para si. E esse livro de Enoque está constando justamente essa relação dos anjos, essas coisas assim, que vai gerar o dilúvio. Inclusive, esse próprio Enoque fala que teve a visão, que viu lá, não só o filho dele, que era Noé, que haveria de ser um profeta de Deus, com as características lá de ser, a etnia, né, configura a imagem dele em cor branca, né, com um branco praticamente bem assim expressivo, bem como a tonalidade dos lábios relativa à questão da cor vermelha. Então a gente vê que tem essa relação, sim, e essa relação também configura justamente o sacerdócio, né, mediante aquela aparição daquelas vacas brancas ali, que já está ligado também diretamente ao sacerdócio levítico, cujo sacrifício para a santidade dele era representado pelo boi, pelo novilho. Então a gente vê que essa relação do homem ali, ela tem um certo vínculo. Por quê? Porque a única forma de Deus fazer com que a lei dele para o homem viesse ser santa, separada dos interesses do homem, era justamente a interferência do anjo. Não é verdade? Então até os anjos foram criados para esse determinado fim. Não é? Porque senão não tinha como, por exemplo, como que eu vou falar aqui? E se não, se for pela vontade de Deus, mediante a matéria, aí então nós temos que separar a relação do homem com Deus diante do processo de criação, até chegarmos a ser consumados em Cristo e perdoados por todos os pecados, inclusive se a Eva coabitou com o filho, ou se o Adão coabitou com a filha, ou um irmão com o irmão, porque em relação aos Amons, os Amonitas, né, a gente vê lá que diante de Ló, né, tanto a filha mais velha quanto a filha mais nova coabitou com o próprio pai, e gerou filhos. Não é isso? Eles foram detestáveis dentro do povo de Israel? Foram. Porém, no decorrer, amém, senhora Neves, Deus abençoe. Então, o que acontece? No decorrer desse relacionamento que houve ali dentro do jardim, depois já, né, o homem foi lançado fora do jardim, já dentro da relação entre Abraão e seu sobrinho Ló, quando ele salva eles da mão dos amorreus, aqueles 5 reinos que estavam ali, ele vai para Zoar, né?
e gera filhos ali. Por quê? Porque as filhas embebedaram o pai e certamente coabitou com ele e gerou filhos. Mas a Bíblia mostra que essa mesma filha, ela viria agora mediante a Boaz, né, que remeria Ruth, e faria com que eles teriam uma semente, né, onde Davi haveria de existir para o governo de Israel. Foi uma relação que está ligada propriamente à ação humana. Então entende que quando Deus proíbe e faz algo referente a isso, santificando o nome pela palavra, em Levítico 19, 20, 21, está relacionado justamente àquilo que, dentro de um processo, o homem já conquistou, Deus já conseguiu o propósito dele até aquele nível de relacionamento com o homem. E dali para frente ele vai estabelecendo outros níveis de relacionamento, até purificar toda a raça humana. Prova disso que em Juízes a gente vê vários conflitos de Israel com outros povos, que originou ali até dentro do próprio Israel, quando há a parábola de Jotão, né, que fala sobre a videira, sobre a figueira, sobre o espinheiro. Em Ageu a gente vê também falar sobre essa figueira, sobre a oliveira, sobre a romeira, sobre a videira, né? Então a gente vê que essa relação estava ali. Em Juízes 3:18, a gente vai ver lá que Deus falando que vai purificar, né, o povo, o sangue daqueles que não foram purificados, e vai cumprir justamente nessa relação em que há 4 querubins. Esses querubins têm imagens de águia, de boi, de homem e de leão. Quer dizer, se a gente vê as características dele, a gente entende que o leão não divide a glória dele, do relacionamento dele, se for observar da família, com o outro. Então entende que se nós compararmos ele ao branco, ao negro, ao vermelho, vai ser a mesma coisa, ele não vai dividir essa razão. Então ele é íntegro, né, em relação à sua santidade, ligada ao seu genoma natural. Assim também é os demais, e não deixa isso assim, claro, se comparar dessa questão. E a questão do boi é por questão da relação dele ter praticamente uma utilidade, né, maior, porque do boi se aproveita até o esterco, pode dizer assim, né, a vida adubar a terra. Então o homem, ele nasceu, foi feito para beneficiar de alguma forma, e sempre ligado ao estado de santidade, ao Espírito de Deus, não é? Ele não deixa de ser homem. Então a gente vê que é um ciclo, né, que o homem vai ser boi, vai ser animal. O que Deus criou para você se prover mediante a palavra, um estado de espírito, para governar o seu jardim particular, faz com que você se invista dessas propriedades, né, de santidade, de produtividade, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, de prosperidade, vamos dizer assim, em todos os sentidos, além da própria santidade de Deus e a condição de ser homem. Não é? E isso aí não está ligado somente a um grupo. Igual muitos falam que lá no livro de Enoque, eles falavam sobre tolerância racial, por questão de dar a entender por alguns que ele falou que Eva era negra. Se for negra, não deixou de ser pessoa, não, ser humano não. Continua sendo ser humano, não faz diferença. Então muitas vezes que as pessoas criam em torno da palavra para justificar vertentes com caráteres duvidosos é que está matando o ser humano. E ele mesmo está criando. Quer dizer, se um jovem que tem que casar, tem que pensar em casar para poder gostar da menina, a menina tem que gostar dele, o que garante que na hora de casar, por exemplo, a igreja vai dar trabalho, vai dar emprego para ele, ou o Estado? Então são coisas à parte. As pessoas pensam, mas muitas das vezes elas não entendem que a mente dela está meio cauterizada com relação ao futuro do jovem. Aí entra o que Jesus falou, o que é falado por Moisés, né? Ó, os animais que não têm pata fendida não devem participar do sacrifício, é impuro, ou que não rumina, porque ele não degusta, ele não mastiga, né? Ele não saboreia, ele não entende o que está, não tem uma válvula de escape, por exemplo, chegou no limite e vai explodir, porque o diabo está controlando a mente dele, vai matar Caim, mas não vai ouvir Deus falar com ele, ó, se te prostrares bem, não vai levantar o teu semblante, não haverá de aceitação para si. Então, quer dizer, a gente entende isso hoje por quê? Porque o homem foi feito alma vivente. Quando ele chega em Cristo, ele tornou-se espírito vivificante. Ou seja, você tem que gerar vida porque você alimenta da palavra, você conhece a palavra. E Cristo está no Pai. Se você está no Pai, o que a Bíblia fala? Eu vivo pelo Pai. Portanto, aquele que está em mim, né, também viverá de mim. As minhas palavras são espírito e vida. Amém? Então, que nós vamos gerar espírito e vida hoje na nossa família, em nosso lar, de modo a que devemos fazer o nosso culto racional mediante a verdade do Evangelho, né, que não vem nos privar de Cristo, mas vem nos investir de Cristo. No capítulo 4 de Hebreus, diz assim: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
embora as suas obras estivessem acabadas desde o fundamento do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvis a voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então essa palavra, ela reflete toda essa relação que eu comentei anteriormente. Quer dizer, se nós temos um sumo sacerdote que é Cristo, e essa relação geralmente fala do 7º dia de descanso, então quer dizer, Deus fez a sua obra e descansou, e Jesus Cristo veio e descansou também, e ainda como nós, descansou sem pecado. Porque a Bíblia fala que ele se fez pecado por nós, mediante aquilo que foi a ação do homem, não foi que ele era pecador. Porque a relação a qual levou ele ser crucificado foi a mesma relação que as trevas colocou na mente daquele sacerdócio antigo, que segundo a carne estava corrompido, e fez com que pessoas investidas de livre-arbítrio, né, muitas vezes estimulado pelo império das trevas, aqueles anjos que caíram ali, viessem crucificar o Filho de Deus. Porque nós somos agentes espirituais. O ser humano é agente espiritual. Você tem espírito, alma e corpo e é um sujeito autônomo. Quando você aceita Jesus, você não está aceitando com a intenção de ir para o céu, ou de ser salvo, de ser liberto. Isso quer dizer que a única pessoa que pode responder pelos seus crimes, pelos seus pecados é você. Tanto na razão de você ir para o céu e ter uma salvação em Cristo ou ir para o inferno. Então, quer dizer, o ser humano é autônomo e independente. Ele é um sujeito racional, inteligente. Certo? Deus não tira de você o livre-arbítrio. Pelo contrário, ele aponta para você o caminho e aponta para você o mal. Agora compete você dominar sobre o mal, sobre a sua vontade, para que o mal não prevaleça. Caim não fez isso. Eu gosto sempre de falar de Caim por causa desse fator. E hoje a gente vê que muitas das vezes a psicologia do ser humano está sendo corrompida pela própria vertente que muitas das vezes alimenta certos conceitos que, diante de um social formado, seja pela igreja ou pelos governos, não há aplicabilidade real desse social para a vida do ser humano, senão mera base de ocupação ou de escárnio de pessoas que querem ter privilégio e primazia, se utilizando de certos ofícios para poder penalizar o seu semelhante ou garantir mídia de privilégios. Aí depois ele quer achar que ele é autoridade instituída por Deus. Deus é amor. E aquele que está aperfeiçoado no amor está em Deus. Quem não está aperfeiçoado no amor, ele teme. Então ele não está aperfeiçoado em Deus. Amém? Então que Deus nos permita estarmos aperfeiçoados nele e cumpra em nossa vida o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, né? Rogo, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis qual é a boa e perfeita ou agradável vontade de Deus. Não é isso? Então a gente começa a entender que agradar a vontade de Deus está ligado ao seu culto racional. E o seu culto racional faz com que você não só se determine pela razão, se determine que é um dos princípios, né, que está subentendido como parte do amor a Deus sobre todas as coisas, que é amar a Deus com todo o seu entendimento. Está falando de entendimento, está falando da sua razão. Não é isso? Amar a Deus com todo o seu coração, está falando com toda a vida que está em você. Tudo aquilo que o amor gera em seu coração e faz você com que preserve-se nessa vida. Não é isso?
e depois com toda a sua força, ou seja, você vai concentrar toda a sua energia, tudo aquilo que você, né, prioriza e valoriza neste amor, mediante a razão que faz com que você estabeleça de Deus. É o próximo como a si mesmo, quer dizer, o que você entendeu de amar a Deus com toda a razão, com todo entendimento? O que você entendeu amar a Deus com todo o seu coração, com toda a vida que é em ti? O que você entendeu em forcejar por isso? Então, o seu próximo é da mesma forma. A diferença é que compete a ele querer ou não querer. Agora, você se martirizar, não é? Criar ser um saldo masoquista consigo mesmo e com a humanidade, criando métodos em que você está tirando do homem a personalidade, a dignidade e atribuindo de certa posição social em que você está ferindo sua própria humanidade. É igual eu estava falando anteriormente, eu ouço algumas músicas seculares que tem uma certa essência que está ligada à natureza do homem. Se a gente for falar hoje do meio cristão, vai falar assim, não, você está ouvindo pessoas que estão cantando ou louvando obras mortas. O ser humano não nasce perfeito para amar o seu cônjuge, não. E outra, não é e essa relação ainda está entre o homem e a mulher. Não é a igreja que está responsável por isso, senão ela teria condição de dizer o seguinte aqui, ó, na hora que você casar, fulano, ciclano, você vai ter emprego, fulano, você vai ser, né? E que a gente vê aí muitas vezes pessoas usando a igreja para defender mídia de libertinos que violou fulano, ciclano, e que é muitas das vezes mediante a CPF sendo rastreado por segmento de classe ao governo, se passando por autoridade pública, de cercear, privar o homem porque ele quer favorecer que a mulher fique que ele fique debaixo do pé da mulher que foi violada para garantir que ela tem um marido, ou defesa do outro que de alguma forma deveria ser penalizado pelo juízo certo. E aí você está sendo igreja? Está sendo, você sendo corrupto, falso profeta, e vai falar que eu estou errado? Eu não tenho acordo com você, nem fidelidade juiz para poder ligar no céu, ligar na terra, esse tipo de coisa. E não estou gerando filho para ligar também para esses fins em que uns querem achar que tem mais dignidade que o outro, não, porque Deus amou muito de tal maneira e deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você está matando a vida, tirando a eternidade dela em mim, como filho da ressurreição, como é que você vai dizer que você está pregando Jesus? Ou eu estarei pregando Jesus para você? Não tem como, então tem que haver juízo. A minha justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. O próprio Jesus fala, se a sua justiça não exceder dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino do céu. Então não basta só escrever e falar de eternidade, não. Tem que viver a realidade dela aqui, porque é espírito, alma e corpo que define o amor a Deus sobre todas as coisas. É espírito, alma e corpo que define o seu amor ao próximo como a si mesmo. E o próprio Jesus, capítulo 7, versículo 12 de Mateus, ele fala, que quiser que os homens vos façam, façai vós também. Essa é a lei e os profetas. Então Deus não está chamando você para escravo, nem para refil, nem recurso de governo, nem vaidade pública de quem quer que seja, sob interesse de proteção étnica, etimológica, ou vaidade em que pessoas querem terceirizar quem quer que seja para poder dizer que ele tem prioridade sobre sua vida e quer focar, levar você a aceitar a medida de imposição dele. Amém? Então que Deus em Cristo abençoe a nós todos. Vamos terminar esse trabalho nessa manhã, não só orando a Deus, mas entregando o nosso trabalho, o nosso pedido de oração em todas as áreas que for necessário. Vamos declarar que esse demônio que está enganando o ser humano, que está tirando do homem a base racional, que fundamentaliza Cristo em nossas vidas como base, como firme fundamento da fé, né? Propício a trazermos a imagem das coisas que se espera, ainda que não havemos, mas como prova daquilo que determinamos nessa oração, venha cair por terra. Porque hoje em dia as pessoas estão muitas das vezes pregando a palavra, tirando de você a propriedade e a essência da verdade. Não é isso? Porque ela não tem uma estrutura. Porque Deus, quando fez o homem, preparou o jardim. A Bíblia fala, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Esse Espírito de Deus se manifesta depois diante de Pedro e do discípulo andando sobre as águas, que era o próprio Filho de Deus. Não é isso? Ele tinha preparado todas as coisas. Porém, o homem não procura preparar o seu social com a família, mediante a igreja, nem mediante as políticas públicas, mas quer ter o direito e primado sobre a vida alheia, né? E dar pitaco de coisas que na prática não está sob o poder dele. E naquilo que ele geralmente julga que está fazendo o que é certo, está esperando um novo céu, uma nova terra, tirando de você o próprio reino. Que em Lucas capítulo 17, né? Voltando aqui antes de terminar a oração, Jesus fala com os fariseus, o reino do céu não pode ser visto com aparência exterior, porque está dentro de vós. Não pode dizer ele aqui nem ele ali. Onde dizer não vai nem os cigais. Porque será como um relâmpago que sai no oriente e se mostra no ocidente. Assim será o homem, o filho do homem em seu dia. Então ele tem que estar em mim, tem que estar em você, mediante o conhecimento da santificação pela palavra. E um perfil formado em Deus. E o que a gente vê hoje em dia são hipocrisia. São pessoas hipócritas, sabendo que ela não pode fazer nada por você, quer ser o dízimo e sua oferta. E outra, se a finalidade do dízimo e oferta não é só abençoar o levita, que é responsável que tem sua responsabilidade pelo ministério, mas também o órfão e a viúva.
E geralmente o órfão e a viúva hoje geralmente não são aqueles que verdadeiramente precisam ou estão precisando, né, do benefício da igreja, porque na verdade a finalidade dela não, muitas das vezes não tem sido isso, não tem sido social, ou seja, distanciou do social. Muitas pessoas só vai lá porque às vezes o jovem já entrou no mundo das drogas, da bebida alcoólica, já foi perturbado por outros fatores que tirou dele a própria propriedade de ser um ser humano, não é isso? Porque hoje em dia, quando o jovem, inclusive a pessoa em sua liberdade de expressão, não pode falar uma verdade sobre o amor, que é a questão que está ligada à música secular, daquilo que é saudável ao homem, que está no fase de crescimento, né, que há músicas saudáveis que se ouve aí ver, né, que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas querem fanatizar a relação dele com Deus, porque você adorar a Deus é uma coisa, está no meu plano particular dentro da igreja. Mas se eu tenho um social de pessoas ali, a pessoa quer falar algo que ela sente no coração dela, que traumatizou ela, não é obra morta, mas não vai deixar de ser uma verdade, inclusive da própria igreja também, não. Ou de qualquer outro relacionamento, não. E porque a gente tem que focar no objetivo com o relacionamento a Deus, com Deus, não quer dizer que a gente vai ser totalmente perfeito a ponto de nos privar ou de nos superar em algo que na prática a gente não conhecemos ainda. O jovem não conhece, o adolescente não conhece. Vai passar para a posteridade algo que ele nem conhece e tirar dele a identidade de amar, de se expressar mediante uma música ou porque está ouvindo uma determinada música. Aí, em contrapartida, o mundo começa a fazer funk pornográfico para poder piorar todas as coisas, destruir todas as coisas. Porque se a pessoa tem que desenvolver um relacionamento que permite uma interferência de outros na vida dele, seja por meio da igreja ou qualquer outro vínculo, automaticamente ele não está amando porque ele quer, a mulher não está amando porque ele quer, está amando porque alguém está construindo um amor que quer favorecer vínculos sociais diversos com a vida a dois. Por isso Jesus fala, os filhos desse século se casam e se dão em casamento, mas que onde alcançar o século vindouro não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque são filhos de Deus, são filhos da ressurreição e já não podem morrer, são como anjos de Deus no céu. Justamente por esse fator, porque as pessoas começam a interferir na sua vida e fazer isso objeto de barganha de comércio. E isso aí faz com que alguém seja certo, todos pecaram. Se Jesus aí consumar todas as coisas, então a palavra tem que ser aplicável de modo que, na extensão da família, a igreja, não só no social dela, mas também de governos, venha favorecer também o relacionamento de forma saudável. Agora, banalizar a relação do homem mediante o pecado, porque todos pecaram, e querer privar um ou privilegiar outros, não existe isso. Deus não faz acepção de pessoa. Então vamos orar ao Senhor Jesus, vamos entregar esse trabalho ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar falando do Senhor nesta manhã. Que o Senhor venha, Deus, verdadeiramente nos dar a luz do verdadeiro Evangelho, que nos dá liberdade em Cristo, como filhos da ressurreição, como aquele que habita verdadeiramente ao Senhor e reverencia o Senhor em tudo. Tudo, Pai. Seja todas as obras, seja nosso pensamento, seja nossas mãos, seja daquilo que viemos verdadeiramente amar o Senhor com toda a razão, na beleza da sua santidade, naquilo que o Senhor colocou de belo em nós, para refletir em nosso semelhante mediante o amor, inclusive partindo pela vida a dois, pela vida do jovem, da criança, do adolescente, e dentro do contexto próprio em que eles têm que viver, ó Pai, a fase deles, e não fazer inversão de valor para promover uma mentalidade conturbada, prejudicada pelo falso Cristo, pelo falso profeta, ou com princípios ativos que de alguma forma são criados dentro do nosso meio, do vínculo religioso. Pessoas que de alguma forma não têm a finalidade certa com os governos sociais e com influências políticas sociais para poder aparar a família e a gestão dela, mas de alguma forma quer usar a palavra para poder escarnecer da humanidade, tirar vantagem mediante o assombro com o medo da promoção da pessoa, ter o medo de ir para o inferno, coisa assim. O Senhor vem nos levar para o céu mediante a santificação que vem de Cristo Jesus e nos dá a liberdade que verdadeiramente compete ao Senhor em relação ao amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda forma de entendermos o Senhor, né? Dedicarmos a nossa vida ao Senhor e forcejar por essa vida, por este amor e ao nosso próximo de forma semelhante, como a nós mesmos, não como Ele quer, porque nós não sabemos se Ele tem o Senhor por Pai e se verdadeiramente Ele está nele a semente do Evangelho ou se ele está traficando com a verdade, mantendo mídia contenciosa para poder roubar as nossas almas e destruir as nossas famílias e a geração dos nossos filhos. Traga a verdade do Senhor para que só a glória seja realmente dada ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E traz justiça, Pai, mediante essas pessoas que de alguma forma são privadas de ser cristão hoje em dia e de buscar a presença do Senhor, porque muitas vezes ela canta uma música secular, está retratando coisas que traz sanidade do relacionamento, embora algumas, eu confesso que algumas também traz aquela escravidão psicológica, vai levar a bebida alcoólica, ao vício das drogas. Mas tem coisas que não tem essa impureza toda, tem relação verdadeiramente ligada ao ciclo da fase do ser humano, que define justamente o sentimento que ele tem de poder gostar e amar alguém, dentro da que são ao homem. E em contrapartida, nós também vemos pessoas aí
que está desenvolvendo pornografia, levando criança, adolescente a se perder de vez. Por quê? Porque, na verdade, entende que é uma reflexão daquilo que anteriormente está sendo proibido o homem em si próprio, na razão de prover do verdadeiro sentimento. Ele acaba banalizando porque o diabo tira vantagem em cima disso. E sabemos que isso é uma realidade. Sabemos que é uma realidade por quê? Porque as pessoas estão fanatizando o teu caminho, tirando uma propriedade de um espírito que o Senhor deu para poder viver e viver o que é belo que o Senhor colocou no homem, na mulher e em sua relação, em suas fases de vida. Que o Senhor venha trazer a justiça do Senhor sobre a sua humanidade, sobre a tua igreja, sobre o Ministério Batista Universal. Não fala dos outros ministérios, porque cada um faz o que quer do ministério dele. Eu tenho um chamado do Senhor e vou cumprir com ele. E vou pregar conforme a verdade que eu sinto livre para poder pregar e trazer liberdade a pessoas e não escravidão. Para que tudo que ela vem oferecer no altar do Senhor venha ser santificado pelo Senhor. Como quem tem um propósito de crescimento e tem um verdadeiro Deus que vela pela justiça em nossas vidas. Deus, toma em tuas mãos cada pedido de oração que está sendo manifestado ao Senhor neste momento. Seja mediante o jovem, mediante o adolescente, seja mediante o Senhor, a Senhora, seja ele qual for, que o Senhor venha de encontro com essa pessoa, trazendo um refrigério, trazendo a cura, trazendo a libertação, as portas abertas, sanidade, conhecimento, a unção do teu Espírito Santo, do teu batismo, de forma coesa com a verdade do Senhor, conforme a finalidade pela qual o Senhor estabeleceu o teu evangelho, para que nos prover do teu Espírito Santo e nos estabelecer mediante a ele. Toma em tuas mãos o Ministério Batista Universal, toma a minha vida em tuas mãos. Abençoa cada um que participou dessa live, em seu próprio lar. Me permita, ó Deus, sempre que possível, estar aqui, mediante o teu perdão, a tua cura, a tua libertação, pregando a tua palavra mediante a verdade. Porque eu sei que, por mais que eu seja pecador, eu não vou deixar de falar a verdade, porque eu sinto em mim que a palavra que vai me purificar, mesmo que haja uma limitação em mim, assim como há limitação nessa pessoa. Porque o Senhor que nos assumiu por filhos, e é o Senhor que pode operar, o querer e efetuar em nossas vidas. Ninguém pode vir ao Senhor se o Senhor não o quiser. Todos serão ensinados por ti. Então que o Senhor nos permita ser ensinado por ti em todas essas ministrações que eu faço mediante a rede social. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Pai. Toma direção à minha vida, à vida de cada um de nós. Nos fortaleça segundo a força do teu poder e os propósitos de santidade estabelecidos em teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então que Deus abençoe você. Preencha você com a paz que excede todo entendimento e que haja prosperidade do caminho do Senhor em sua vida e liberdade verdadeiramente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.